Fala galera da topografia, hoje o coração vai bater mais forte de quem trabalha aí com a velha e boa HP, tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo no canal sobre esse assunto, mas é um assunto pedido pela galera da topografia e das antigas, sobre como desenvolver um programinha simples no Equation e como entender a linguagem, porque o que eu vejo hoje? A HP é uma fantástica ferramenta, muita gente usa, o pessoal da velha guarda aí sabe o que eu estou falando, tem vários programas desenvolvidos por grandes mestres da HP, mas a linguagem é difícil de entender. Eu particularmente ainda não domino essa ferramenta, como a galera aí da programação das HPs, já começou lá com a 48G, com a 32, que consegue desenvolver bem. Eu trabalho bem com Equation e já me supre, certo? Então, boa parte da demanda da topografia que vai necessitar da HP ali, que seria a parte de offset, eu consigo suprir com essa equação que eu desenvolvi dentro das minhas necessidades e eu acredito que vai ajudar muita gente aí a desenvolver também. Então, bora lá comigo, vamos ver como é que funciona esse método. Mas só depois da vinheta e depois de você deixar o like aí, deixa o curtir aí, deixa o joinha que me ajuda muito, se inscreve no canal, manda pro tio, pro avô, pro topógrafo aí que você conhece, que vale a pena. Vamos lá, galera! Galera, esse emulador aqui é um emulador da HP, eu consegui ele num link que eu vou deixar aqui na descrição. Vale a pena para quem quer conhecer a ferramenta antes de investir na calculadora, porque não é barato, principalmente com o dólar do jeito que está. E eu vou trabalhar aqui uma equação simples que você pode estar desenvolvendo e que vai te ajudar muito aqui nas suas tarefas com a topografia, tá? Então a ferramenta que nós vamos usar é a ferramenta do Equation. Como é que funciona isso? Como desenvolver uma equação própria aqui dentro da HP? Bom, como é que funciona para marcar um offset? Offset é algo que não está no projeto, você calcula em campo. E é uma das coisas que particularmente dentro da topografia é uma das minhas atividades preferidas, porque envolve bem essa matemática, envolve seu conhecimento sobre desenvolvimento de curvas, sobre como funciona isso na curva. Então tem uma série de formas de marcar isso com a estação total, com o GPS, com o RTK, que eu prometi, vou trazer aqui para a galera como funciona isso com o RTK também e também com a estação total. A gente vai fazer uma série mais voltada para topografia e esse é o start dela, tá bom? Então vamos lá. Como é que funciona essa ferramenta Equation? A ferramenta Equation, você vai usar aqui a sua HP, se você está vendo esse vídeo você já deve ter uma certa familiaridade ou está iniciando com ela. Ela tem uma série de funções que são ativadas pelos botões especiais aqui. Então esse botão aqui laranja ativa as funções laranja, o branco ativa as funções brancas e o amarelo as funções amarelas, que são aqui geralmente relacionadas às letras A, B, C, D, que são as nossas variáveis. Então você precisa dominar um pouquinho disso daqui. Outro botão que você precisa conhecer é o set, que é sobre o set no número solve, que é onde você vai estar acionando essas funções. O equation, que é esse daqui que você vai utilizar, e o estocar, que é onde você vai salvar o nome da sua função, tá bom? Então vamos lá, vamos começar por aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui são cadastrar as minhas variáveis. Vamos entender assim o processo de marcação de offset. O processo de marcação de offset, ele vai ter uma conta matemática fixa com variáveis pré-definidas. Então nessa fórmula aqui eu procurei definir o máximo possível essas variáveis, e essas variáveis eu posso representá-las com letras aqui dentro da HP, aqui dentro do Equation. Então para fazer isso eu vou usar o botão alfa, eu vou clicar duas vezes para que ele fique fixo, e aí eu vou cadastrar minha primeira variável, que vai ser CP. O que é CP? Nada mais do que cota de projeto. Sim, aquela cota que está lá na nota de serviço, na barra, seja do eixo, seja do bordo, dependendo de onde você vai partir o seu offset, tá bom? Então, cota de projeto. Aí, o que é a minha segunda variável? Eu coloquei aqui uma que eu considerei muito importante, que é o prego. Por quê? O que é o prego? Para mim, tem duas funções. Pode ser uma folga de terraplanagem na vertical, que é, por exemplo, vamos supor que você tem o seu offset iniciando ali no ponto do pavimento acabado, mas a cota que você tem é a cota do rebaixo, que está aqui embaixo, ou a cota da regula, tá? Então, essa
prego eu considero essa folga, ou posso considerar ainda em função da regula a altura do meu prego, que geralmente em campo eu deixo 60 centímetros acima para que o cidadão possa correr a linha e possa subir as camadas ali, sem precisar ficar alterando a lógica da conta, emendando muita estaca, ok? Então essa vai ser a minha cota do prego. Antes de fazer isso, antes de colocar isso, eu vou colocar em evidência dentro de um parêntese, tá? Então, parêntese eu vou conseguir a partir desse shift aqui, sobre esse botão, e aí eu vou começar a desenhar de novo, ó, cota de projeto, então vou colocar aqui CP, mais o prego, que daí eu vou colocar a variável PG, tá bom? Então vai ficar aqui PG. Depois disso, o que eu vou colocar aqui? Menos quem? Menos o TN, que é o terreno natural. Então eu vou desenhando aqui com letras mesmo para ficar bem claro isso aqui, TN, que vai ser a minha cota do terreno natural. Porque quando eu faço lá com a estação total ou com a RTK, eu vou ter ali essa cota de projeto ali definida dentro da estação, ou na minha nota de serviço eu posso ver isso. Eu vou ler a cota do terreno e vou diminuir uma pela outra, porque vamos supor que eu esteja cortando aqui 5 metros, certo? Que a minha cota do terreno esteja 5 metros mais alta do que a minha cota de projeto, significa que eu vá afastar para poder marcar isso em campo 5 metros a partir daquele ponto que eu estou lendo, ok? Isso já delimitado na geometria, de acordo com o eixo, a posição certa. Ou seja, eu não estou resolvendo nesse problema aqui a geometria. Eu já aloquei essa geometria aqui, eu tenho um ponto de referência, seja ele o eixo ou o bordo da minha via, e eu estou determinando agora qual que vai ser o afastamento a partir desse ponto. Então esse programa serve para isso, ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui com o Shift, com esse cursor aqui, eu vou colocar todo esse termo em evidência. E aí eu vou multiplicar todo esse termo pela rampa. O que é a rampa? A rampa é o afastamento, é a proporção de afastamento. Então vamos supor que eu tenha a rampa 1 para 1 e esteja cortando aqui, apareça aqui a diferença entre o meu TN e a cota de projeto de 5 metros. Significa que na proporção da rampa 1 para 1, eu vou afastar 1 metro a cada 1 metro na vertical. Significa então que o meu afastamento total vai ser de 5 metros se a minha rampa for 1 para 1. Acontece que no aterro a rampa é 1,5 para 1, então aí eu tenho esses 5 metros multiplicados por 1,5, certo? Que vai dar aí 7 metros, 50. Então essa proporção de rampa eu defino aqui e ela é também um elemento variável. E é por isso que eu vou nomear ele de R. Poderia ser qualquer outra letra, mas eu preferi R. E além disso, eu previ que eu posso ter aqui, ó, por que ele acontece isso? Aqui eu vou voltar ele aqui, eu tenho que voltar novamente, colocar todo o termo em evidência e colocar aqui mais um outro termo que eu coloquei aqui como calçada ou folga, pode ser qualquer coisa, porque eu considerei nessa época que eu desenvolvi esse programinha aqui no Equation, que a minha obra sempre tinha em alguns trechos 1,25 de calçada. Isso daqui, esse afastamento fixo que ele está previsto na nota de serviço, você pode substituir também se você quiser, por exemplo, partir a locação do seu offset a partir do eixo da via. Imagina que você tem ali o eixo, as coordenadas do eixo, você tem o desenvolvimento de curva tal, você chegou no eixo e você quer a partir do eixo você fazer isso geralmente em tangente, ok? Aí você já coloca ali que 360 é essa sua calçada ou afastamento do eixo. Eu nomeei como calçada porque na minha situação ele se aplicava. Então eu coloquei aqui cal para nomear essa variável, ok? Então ela vai estar aqui dessa forma. E aqui agora é igual a alguém. A função sua só vai funcionar se você daí selecionar todo este termo e colocar que este termo aqui ele é igual a alguém, igual a o último termo, que é o termo de equivalência, o termo de igualdade, que eu vou colocar como afastamento. Toda essa fórmula para calcular o afastamento considerando todas as possíveis variáveis, ok? Depois de feito isso, você vai dar um Enter, isso daqui vai ser trazido para cá, para sua tela, e aqui você vai digitar dentro desse apóstrofo aqui, ó, o nome do termo, ou seja, o nome da sua função, que eu vou repetir aqui o alfa, e vou colocar aqui o alfa duplo, né, porque daí ele fica fixo, offset.
Então eu vou colocar o nome desse termo aqui, offset. Feito isso, ele está dentro do termo, você vai clicar nesse botão aqui, ó, nesse botão, parará branco, e vai vir aqui, ó, no não precisa nem clicar no branco, não, é só vir aqui no, tira o alfa, e vem aqui no estocar, ou seja, ele vai ficar estocado aqui dentro. Então, se você vir depois aqui nas variáveis, você vai ver que o offset é o primeiro termo que aparece aqui, ó, com toda a sua função. Isso implica que ele vai ficar dentro da memória do equation. E agora, para ativar essa fórmula com as variáveis, para você poder alterar isso aqui e utilizar em campo, você vai clicar no Shift e vai vir no número salvos. E ele vai estar aqui, ó, equation, ó, solve equation, e você vai dar um Enter. E aí você vai vir aqui, ó, em Choose para buscar, olha lá, Choose, e olha aqui, a sua função vai ficar salva dentro da sua memória, dentro do diretório que você estiver utilizando. Então você vai selecionar ela, vai dar um OK, e aqui as variáveis, olha lá, cota de projeto. Então vamos supor que nesse lugar que eu esteja fazendo o trabalho, a minha cota de projeto para esse segmento, para essa seção que eu estiver locando, depois de eu ajustar a geometria, é 500. Vou dar um Enter. Qual é o prego? Bom, eu estou marcando direto com a cota da regula, então eu quero que sem folga na vertical, eu quero trabalhar exatamente a locação do offset mesmo, eu ainda não cheguei na fase de locar o preguinho, por exemplo. Qual que é a minha cota do TN? A cota do TN está dando 505, beleza? Qual que é a rampa de afastamento? Aí a rampa, ela tem um segredo, que é a única coisa que da equação, que você coloque ela aqui com, se for a rampa, um negativo, tá? Para ele poder finalizar certinho. Então lembrou disso aqui, não tem erro. E aí, qual que é a calçada? Qual que é a folga? Não, nesse trecho eu não tenho calçada. Então, qual eu vou colocar 0. E aí, qual é o meu afastamento? Bom, meu afastamento eu vou usar o solve. Meu afastamento é exatamente 5 metros. E, Elton, e se fosse aterro? Se você estivesse trabalhando um trecho de aterro, então a sua rampa fosse 1.5, né? Eu vou dar um Enter e aqui vou dar um solve 7.5. Olha lá, esqueci de colocar o negativo, ele ficou negativo. Então 1.5, negativo, entra e aqui solve Shift 7, ali ele vai trazer para cá, né, para a tela, né, o teu resultado, isso é até legal. E aqui solve 7.5, 7 metros, ponto 5. Esse é o meu afastamento. E vamos supor que agora eu fosse acrescentar aqui junto uma calçada de 1.25, que era o que eu tinha lá. Qual que vai ser o resultado aqui no solve? 8.75, automaticamente ele vai estar somando. Vamos supor que a cota que eu tivesse aqui fosse a cota da regula e que a soma da base, subbase, pavimento desse 41 centímetros. Ou seja, eu estou lendo aqui na nota de serviço a cota da regula que é 500, mas eu quero trabalhar com a folga de 41 centímetros porque o encaixe desse pavimento, desse offset, vai ser na cota de pavimento acabado, ok? Que deve equivaler ali na calçada ali, posso até calcular a largura da calçada, que 1,25 m, vamos dizer aqui que seja 45 centímetros a folga, ponto 45 centímetros. Por quê? Porque daí eu estou pegando 41 centímetros, estou calculando 1,25, uma folgazinha, e vou dizer para ele, olha, considera para mim essa cota aqui mais alta, 41 centímetros, e vou trazer aqui para o afastamento, para resolver o afastamento. Qual que vai ser o afastamento? 8.075, tá bom? Isso daqui, galera, olha só a aplicação disso daqui, galera. Olha só nesse caso aqui. Eu vou até repetir esse caso aqui para vocês verem como que isso funciona no dia a dia de campo, no dia a dia do topógrafo. Aqui está a estação total. Então, o que eu tinha ali? Eu tinha um afastamento de 3,25 e isso daqui é o programa, quem já usou a Topcon aí, é o programa PTR, acho que até um vídeo aqui no nosso canal sobre isso, mas eu vou fazer alguns outros, tá? Onde eu tenho, a partir de um eixo ordenado,
com o programinha da estação total, em 2 prontos como linha de referência, eu tenho um afastamento. Então, esse afastamento ali é a minha distância em relação ao offset. O D é a distância direita e esquerda para esse mesmo offset. Então, nesse ponto aqui, eu estava com a minha calçada ali no alinhamento, ligado ao eixo, então eu tinha ali 3,25 m para trás dessa calçada no alinhamento do ponto da calçada até o eixo, e eu tinha ali em termos de deslocamento para a direita e para a direita 2 centímetros, e a cota que eu tinha chegado ali na leitura do terreno 76703. E olha só o cálculo da calculadora lá, ó. Cota do projeto 763,781, cota do terreno 767,031. Qual que é a rampa? -1. Qual que era a altura do prego? É 0, não estava trabalhando com folga nenhuma vertical. E qual que é o afastamento calculado? 3,25. Tinha afastamento de plataforma, ou seja, calçada, qualquer coisa? Não, era 0. 3,25 na calculadora, 3,25 lido na estação, ou seja, esse é o ponto do meu offset. Então, essa é a aplicabilidade, tá? Eu pretendo gerar um vídeo disso daqui, mostrando para vocês essa forma de como fazer isso em campo. Se você quer esse vídeo, deixa o like. A gente vai procurar trazer um pouco mais de conteúdo de topografia /pesada aqui para vocês aqui no canal, beleza? Tá, entendido até aqui? Eu vou repetir esse mesmo cálculo aqui, ó, para você ver uma aplicação real. Olha lá, só vou pegar os fatores aqui, ó. 763,781, vamos lá. Então, o que eu tenho? Cota de projeto, 763,781. 763.781. E dou Enter. E aí, agora, qual que é a cota de terreno? A cota de terreno é 767,031. 767.031. Entra. Qual que é a rampa? É menos 1, né? Um negativo, para poder dar certinho o fator de cálculo de afastamento. Qual que era o prego considerado? Qual que era a calçada? A calçada não tinha nesse trecho, era 0. Qual que era o prego, ou seja, a distância entre a cota da regula para a cota final de encaixe do ponto mais baixo do offset? Era 0, estava trabalhando sem folga nesse dia, ok? Eu estava marcando o offset inicial e não o prego. Vamos lá no Solve, 3,25, certo? Cota calculada com estação. O encaixe das 3 e uma funcionalidade da HP, para você que é da topografia e sempre quis trabalhar com a 50G, esse é o começo. Para daí você começar a entender outras formas, começar a entender algumas equações prontas, porque o bacana de você entender a raiz do negócio é você não trabalhar às cegas. De repente você está usando um programa, mas ele tem alguns fatores de erro que você não tem como filtrar. Quando você começa por aqui pelo Equation, a equação é simples e é você que está desenvolvendo em cima daquilo que você está precisando. Galera, conteúdo é esse aí, espero que você tenha gostado e deixa o joinha e não esquece aí de se inscrever no canal para ter mais conteúdos desse padrão. Um abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.